Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Aeromoço. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fase presencial da Gol, porque muita gente já recebeu aí o e-mail, né, de aprovação da fase da ligação. Então, logo a gente sabe que começam as fases presenciais. Então, para já deixar todo mundo pronto e não chegar aí no meio da fase, a gente antecipou essa live. A gente, eu e a Mari do Mentoria para Voar, que já está aqui, então deixa eu convidá-la para que a gente possa começar. Vamos lá, ela está entrando. Boa tarde, gente. Oi, Opa, Má. oi, Tudo bom? tudo bem? Deixa Menino, eu eu tava arrumar com aqui. a minha internet. Deixa eu abrir essa. A iluminação tá ruim ou não? Não, tá bom. Ótimo. Às vezes fica bem essa luz aqui na minha cabeça. Eu tive que mudar meu escritório de lugar por causa das crianças, sabe? Fica uma loucura. Mas Não, olá, tá ótimo. boa tarde, bom domingo pra nós. Guerreiros aqui, hein? Pleno domingo. Domingão, hora de churrasco. Daqui a pouco tem churrasco, inclusive, na casa da minha avó. Vou sair daqui e vou correndo pra lá. Arrasou. Bom, hoje a gente vai falar então sobre a próxima fase aí, né? Depois das ligações. Sim. Sim, sim, sim. Fase presencial, né, de inglês, que é tão temida porque é agora que o bicho pega, né? Pois é. Essa fase presencial, ela vai acontecer em duas partes, né? Que é a parte de inglês e a parte da dinâmica do objeto. Mas Isso. vamos focar primeiro na de inglês, que é a que acontece antes. Focar na de inglês. Vamos colocar o pessoal para pensar aí, hein? Gente, bom, falando sobre a fase de inglês, a gente já falou um pouquinho sobre isso na fase anterior, mas a gente deixou para fazer uma outra live, que é essa, especificando o que acontece nessa fase, né? É uma parte tipo, do dia inteiro, tipo a parte da manhã inteira, dedicada só a isso. E durante esse processo, logo nessa parte da manhã, algumas pessoas já podem ser eliminadas, tipo, durante o processo, sabe? Tânio, né? Então, é bom ter isso em mente, que não vai ser assim. Não é um bicho de sete cabeças, não é difícil, mas se você realmente não está preparado, se você usou aí de é, alternativas fáceis nesses dois primeiros momentos, pode ser que na presencial, É, é, exatamente. pô, na presencial pode ser que dê ruim. E uma coisa interessante aqui, só para deixar bem claro, às vezes o pessoal leva tudo que a gente fala ao pé da letra, né? Quando a gente fala que é o dia inteiro, uma manhã inteira essa fase, não significa que você vai ficar a manhã inteira sendo avaliado. É a manhã inteira dedicada a todos os candidatos. Então, às vezes, a sua entrevista dura um pouco mais, às vezes um pouco menos. Eles não vão deixar você lá 5 horas dentro de uma sala te testando, tá? É, vai ter pausas pro café, vai ter pausas ali onde você pode dar uma respirada. Então Sim, tá tudo certo, vai dar tudo certo também. exatamente. E eu acho que o principal, assim, nessa fase é saber colocar o conhecimento técnico em prática, né? Porque a gente fala muito sobre a questão do comportamento, por exemplo, na dinâmica de grupo tem uma estratégia, outra que você pode usar, mas na de inglês, nada mais é do que você trabalhar a sua cabeça para usar o que você já sabe? Sem muita injeção de linguiça, digamos assim, se é que vocês me entendem. É isso. E a fase presencial nada mais é do que uma prova de nivelamento, tá, gente? Então, assim, eles vão testar o seu inglês, essa capacidade técnica, o máximo possível. Claro, alinhamento ali vai estar contando também, né? Apresentação pessoal, como você tá alinhado, maquiada, etc. Mas o objetivo aí nesse primeiro momento vai ser focar no inglês. E Tá, aí, o que vai ser testado? Todas as competências relacionadas ao seu idioma. sim. Então, vai ser conversação, listening, que é a audição, vai ser pronúncia, vocabulário, gramática, redaçãozinha, Leitura. leitura, verdade, bem lembrado. Como que acontece? Bom, tem ali uma prova dessas de alternativa para Sim. testar o seu listening. Então, vou começar pelo listening. O listening é testado assim. Então, vai ter um áudio lá, onde tem uma
situação acontecer numa conversa e, diante disso, você tem que colocar a alternativa certa sobre o que você ouviu. Exatamente. Após que... E aí você precisa prestar bastante atenção em detalhes, tá? Então, não é só, por exemplo, você entender o contexto. Porque às vezes a gente ouve alguma coisa, né? Enfim, a gente consegue entender o contexto ali do que está acontecendo, mas a gente esquece das particularidades. Então, eles também testam muito a questão, por exemplo, do tempo verbal que você vai responder, se é correspondente ao tempo verbal que essa situação foi falada para você. Eles vão testar algo. Por exemplo, quando eu fiz essa prova, é mais ou menos parecida, tá, gente? Em todas as companhias aéreas. Não é a mesma coisa, claro. Então, eles mandavam a gente escutar uma discussão entre um passageiro e um comissário. Discussão que eu digo diálogo, né? Não discussão de briga. E aí, se eu não me engano, eu não tô lembrada agora 100%, mas era uma situação de bagagem. Então, Uhum. era um comissário tentando convencer um passageiro a despachar uma bagagem. E aí, no fim das contas, a bagagem foi despachada. Às vezes, a gente fica tão concentrado na situação em si que a gente esquece de quais foram os argumentos, o que ele utilizou. Então, por exemplo, as perguntas que eu respondi era: esse comissário pediu ajuda para alguém? Esse comissário teve ajuda ou não? Não era só a situação em si, entende o que eu estou dizendo? Tipo, a questão é, a bagagem foi despachada, beleza. Mas existiu todo um diálogo ali que você precisava prestar atenção. Então, eles perguntavam assim, o passageiro retirou itens da bagagem? Você conseguiu escutar quais itens ele retirou dessa bagagem para ser despachada? Então tem que prestar atenção de coisa, porque quanto mais detalhes você conseguir compreender, melhor para você, né? E às vezes esse detalhe ele é dito uma vez, por exemplo. Ah, você precisa tirar o computador da bagagem para despachar. Sim. Aí o passageiro fala, não, tudo bem, tô tirando. E nunca mais se toca nesse assunto. E aí tem lá a pergunta, foi retirado alguma coisa da bagagem? E É, aí dou várias opções, um computador, um laptop, um não sei o quê, um laptop não, um tablet. Porque, né? tá. Exatamente. E eu lembro também que quando eu fiz essa prova, eu fiquei muito nervosa, né, na época. Foi em 2017, já faz alguns anos. E eu lembro que eu confundi uma palavra, sabe? Tipo, sabe assim, aquelas palavras? Ai, gente, deixa eu lembrar agora. Não, eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu vou. E aí eu falo pra Tipo, falso cognato, parece, mas não falso. é? Exatamente. Era. E aí eu confundi, tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tem uma palavra que o pessoal confunde bastante, eu esqueci agora, mas na hora que eu lembrar eu trago aqui pra vocês. Vai lembrando, vai falando, né? É lately. Não, não é essa. É um negócio parecido assim. Eu vou lembrar, calma. É. É... Ai, Ai, que saco quando foge, mas Então, né? Você fica na ponta da língua, é assim. na ponta da língua. Isso acontece muito na seleção. Você fica tipo, ai, eu sei o que que é, eu sei, eu só não. E aí assim, a Mari trouxe que pode ser uma situação relacionada a alguma coisa de situação a bordo, mas pode ser uma coisa assim totalmente aleatória, porque eu já vi essa prova acontecendo também com uma situação, por exemplo, um passageiro. Pretend é uma boa. Não, não era essa que eu tava tentando lembrar, mas Não, pretend é uma boa palavra. Porque pretenda. pretend o pessoal confunde com intent. É. Essa é uma boa. É, fugiu o que eu tava falando. Ah, o áudio também pode ser tipo uma situação, por exemplo, uma galera viajando na Europa e aí precisa pegar um trem, aí tem situações de horário, foi de manhã, foi de tarde, foi de noite. Uhum. Então, tô trazendo assim, exemplo totalmente aleatório, mas pode acontecer vários diálogos diferentes. E eu tenho Exatamente. uma dica para vocês poderem testar essa habilidade, né? Se você entrar no site do Cambridge, todos esses sites assim, dessas provas que a gente sabe, actually, exato, actually, era essa que eu tava tentando lembrar, que é muito confundido com atualmente, né? Mas na verdade significa, na verdade, é, Actually, actually, era essa mesmo. Obrigado, Ju. Então, e aí, o que eu tava falando? Ah, pra testar. É, site do Cambridge, dicas.
Exato. Se você entrar lá, tem exercícios de preparação. Então você vai ver que lá tem áudios com diálogos similares a esse que eu trouxe o exemplo. E também tem perguntinhas para você poder testar. Claro, ali eu acho que esse que eu trouxe vai ser um pouco mais difícil porque é um sotaque aí um pouco mais rebuscado, digamos assim. Mas existem vários exercícios assim que você pode achar na internet. Tenho certeza que talvez do Cambly também tem e outras plataformas aí de ensino de inglês. Tem um site também, não sei se vocês conhecem, que se chama News in Levels. Não sei se você já ouviu falar, Uhum. que é um site de notícias, e aí você pode escolher o seu nível de inglês, então tem básico, básico, intermediário, avançado, e aí você clica lá no seu nível e ele te direciona a várias notícias e textos, né, que são condizentes com o seu nível. E lá tem a opção de você ouvir. Então, eu acho que exercitar o listening também, escutando enquanto você lê, eu acho que é bem legal. Assim, eu acho que é uma forma bem legal de você fazer associações. Eu gosto também de, por exemplo, colocar um filme em inglês com a legenda em inglês. Para eu sempre associar aquilo que eu estou escutando ao significado, sabe, daquilo. Eu não gosto muito de tradução. Eu não acho que é o Uhum. melhor caminho, digamos assim, né? Mas são ferramentas que você pode ir encontrando no seu dia a dia, né? De ir praticando isso, porque querendo ou não, as pessoas têm muito tabu assim em relação ao inglês, né? De tipo, nossa, eu não consigo falar, eu não consigo, porque elas acham que elas vão precisar sentar numa mesa, estudar, ficar, sei lá, lendo livros, e não é só dessa forma que você consegue estudar inglês. Na verdade, eu acho que quanto mais você coloca no teu dia a dia, dentro de atividades que você gosta, o idioma, mais fácil fica de fazer essas associações. Então, Como que é o nome do site? News o eu vou quê? colocar aqui no comentário. Eu vou Tá bom. colocar, pronto. Coloquei. Tá no comentário, gente. News in Levels. Faz tempo que eu Faz tempo que eu não entro, então eu não sei como tá exatamente, sabe? Mas basicamente você abre, até abrir aqui. E aí é a mesma notícia que tem vários níveis, Uhum. entendeu? Então você pode até inclusive ir se desafiando. Então coloca no level 1, depois no 2, depois no É, 3, e por aí vai. é ótimo para já ir praticando. E por que que é importante praticar, mesmo você não sabendo qual vai ser o texto, qual vai ser a temática que está ali no horário da prova, na hora da prova? Porque, por exemplo, o teste da Gupli foi muito difícil, não foi, galera? Vocês que fizeram, conta pra mim, foi difícil? Foi. Mas às vezes isso não indica de fato o seu nível de inglês, só a sua familiaridade com aquele tipo de teste. Então, Exato. se você pratica, mesmo, sei lá, você está acostumado com aquele tipo de teste, na hora que esse tipo de teste chega para você, você faz um não sei do que está sendo o assunto tratado aqui ainda, mas eu sei como funciona esse tipo de avaliação. E aí isso já Exato. dá uma segurança e você já consegue se sair melhor. Então é importante realmente praticar por causa E disso. outra coisa que eu acho também importante praticar, ou pelo menos estar familiarizado com, é a questão do cronômetro. Uhum. Então, muitas vezes você tem o nível ali em inglês, você sabe fazer aquele exercício, você está familiarizado com o idioma. Por exemplo, quando eu fui chamada para fazer o teste, né, na época que eu fui, então, que eu migrei para o voo, eu fiquei assim uma semana. Vocês conseguiram ouvir isso? Meu vizinho passou cantando aqui na janela. Achei que você passou. Desculpa. Não, desculpa, segue. E aí eu fiquei uma semana só lendo inglês, escutando coisas em inglês, falando em inglês. Toda vez que eu tinha um atendimento no check-in inglês, eu falava, deixa que eu faça esse atendimento, porque às vezes a gente precisa mesmo dessa questão da familiaridade. E o cronômetro, ele também entra nisso. Né? Então, às vezes, você não lida bem com essa questão do cronômetro, é uma pressão que acho que acontece naturalmente, né? Porque está lá um cronômetro na sua cara, você tem 1 minuto para responder, você fica tipo, meu Deus, 50 Não vai segundos. dar tempo. Ai, meu Deus. Então, se você for uma pessoa também habituada a estudar utilizando o cronômetro, eu acho que isso pode não te assustar tanto. Eu sempre falo, a gente não pode desperdiçar cortisol. A Sim. gente
usar o nosso cortisol no momento certo, né? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quanto mais familiarizado eu estiver com as situações de pressão, mais o meu cérebro, quimicamente mesmo, vai entender que ele não precisa entrar em alerta com aquela informação naquele momento. Então, eu acho que é até uma coisa fisiológica, se a gente for parar para pensar, né? Essa gestão de estresse e gerenciamento de tempo, a gente sabe que é muito importante, não só na prova ali de inglês, mas durante toda a seleção e na vida, né? Porque, ai, tá pousando, alguém levanta. Ai, tá, sei lá, ponte aérea, 30 minutos, tem que fazer o serviço, recolher, sentar, dá tempo, entendeu? Então, esse gerenciamento é muito importante realmente e vai ser pro resto da profissão aí, pra carreira. Exatamente. Aproveitando esse exemplo que a Mari trouxe de sempre que aparecia um atendimento em inglês, ela ia lá, já se jogava e tal, ali ela já estava praticando também conversação. Então, passando dessa etapa de listening, acho que já dá pra gente falar da etapa de conversação também. E como ela acontece aí nessa seleção. Ela costuma acontecer, ela costuma acontecer colocando os candidatos lado a lado, tá, gente? Então, eu já vou trazer uma dica aqui, eu vou explicando e dando dica. Então, não se compara. Você não tá ali para se avaliar ou avaliar os outros. Tem uma pessoa ali Isso. fazendo isso, não Ex- tem? Então não faça. A sua função ali é como candidato, né? Não é como professor, como avaliador. Exato. E se você começar a avaliar o cenário, tipo, nesse sentido, né? Tipo, ah, essa pessoa tá indo muito bem. Nossa, talvez eu não esteja tão bem assim. Isso vai elevar o seu nível de estresse e não vai te ajudar em nada. Não Exato, resolve. Então não exato. se compara, faz o seu, se concentra no que você tá fazendo e é isso. Por quê? Porque às vezes você acha que o coleguinha tá indo muito bem e o que o entrevistador tá olhando é outra coisa e ele fala, não é É, isso que eu tô procurando. E aí você exato. tá indo melhor do que ele, e aí você começa a escorregar porque você achou Por causa que ele tá disso. indo melhor. Sim, É. Então, exatamente. evita se comparar. Essa é uma ótima dica. E aí acontece como? Pode ser que seja você e mais um, você e mais dois, e a pessoa ali fazendo a entrevista, né? Então, vai estar Sim. lá sentado na mesa, essas quatro pessoas, três candidatos, um entrevistador, e ele vai estar te fazendo perguntas. Então, Mari, tararararara. Aí você vai lá, responde, e aí é uma conversação. Então tem que rolar uma conversa, não é matar o Isso. assunto, tá, gente? É. E aí pode ser que as conversas ali se linkem, mas vai ser mais. Embora estejam os três sentados juntos, vai ser uma coisa mais individual. Mas, por exemplo, ele perguntou uma coisa pra Mari, a Mari respondeu e ele pode perguntar: E você, fulano, o que você acha disso? Pode puxar daí. Exato. E isso também mostra, por exemplo, ele não precisa também necessariamente te fazer diretamente essa pergunta, né? Do tipo, Marcelo, o que que você acha da resposta da Mariane? O que você pode fazer também é você mesmo ter essa iniciativa de citar coisas que de repente foram ditas ali pelas pessoas que estão ao seu redor, porque mostra que você está prestando atenção no que está acontecendo ali. Então, vamos supor que ele pergunta alguma coisa para você, você diz, olha, da mesma forma que a Mari citou essa questão, eu concordo com isso, porém, na minha visão, existe isso, isso e isso. Então, vai colocando as pessoas que estão à sua volta também inclusas, digamos assim, no teu bate-papo, porque mostra que Uhum. você está imerso, entendeu, ali. E não tá pensando só com aquela coisa de visão de túnel, né? Visão de túnel, tipo, nossa, eu estou só aqui, só eu e ele, meu Deus, socorro, me ajuda. Não. E outra, eu acho que ajuda o ambiente a ficar mais descontraído, para ser sincera. Quando Deixá-lo tem mais essa leve. interação. E mostra também um controle do idioma, né? Porque se você tem ali uma segurança no idioma suficiente para conseguir dar sua resposta percebendo o que está acontecendo ali, né? E Exato. sem avaliar, né? Sem, tipo, falar, sem o julgamento de, nossa, a resposta dele foi muito boa. Não, dá a sua, mas você pode Isso, trazer aí a informação já trazida. É isso que está sendo. exatamente. É. Tem E muito aí, isso, né? De tipo, nossa, horrível essa resposta que ela disse. é. E aí, assim, Sem e muitas julgamentos. vezes as pessoas ficam, tá, mas e o que vai ser perguntado? O que Gente, vai ser perguntado? eu não vou mentir falando, tipo, pode ser perguntado qualquer coisa? Pode, mas eu não vou mentir aqui falando, não tem, a gente não tem nem noção. A gente tem noção, só que assim, eu já vi muita gente reprovando
inclusive já comissários, tá? Na hora de fazer o credenciamento, reprovando, Uhum. porque já vai ali com perguntas esperadas e aí respostas preparadas, e Manjado, né? aí, exato, e aí essa conversação natural que eu tô dizendo que tem que acontecer, não acontece. Vem aquela resposta perfeitamente construída, e aí a pessoa não consegue te avaliar e fala, bom, ela não tem ali um nível de conversação, porque ela não conseguiu ter uma flexibilidade nessa conversa, nessa resposta. Sim, exatamente. E outra coisa também é que você pode. Uma coisa que eu acho interessante também no processo seletivo é, dependendo do contexto da conversa, claro, né? Então vamos supor que vocês estão falando sobre dia a dia. Isso é muito comum, tá, gente? Eles falarem sobre assuntos assim, bem, como que eu posso dizer, sei lá, meio bestas, assim. Não vai ser uma conversa técnica sobre qual tipo de motor existe nos aviões que, sei lá, sabe? Não é isso. É o dia a dia mesmo, porque é o que você vai fazer, entendeu? No avião. Você vai conversar com o passageiro sobre o dia, você vai tirar dúvidas dele, você vai ter que interagir em relação a coisas básicas, né? Digamos assim. Então, eu acho que também é muito interessante, numa conversa de dia a dia, você ir mostrando características ao seu respeito, né? Então, por exemplo, que tipo de situação você já viveu, sei lá, que você tenha que resolver alguma questão de atendimento ao cliente. Você não precisa simplesmente só responder, olha, eu vivi uma situação XPTO. Você pode Uhum. responder, olha, como eu tenho uma característica em mim muito tal, então, nessa situação, eu resolvi assim, assim, assim. Então, você vai se colocando, digamos assim, sutilmente, porque também não é para ver quem é mais e quem é menos, é quem consegue relacionar mais informações, entende o que eu estou dizendo? E isso também eu acho que é uma coisa legal, é uma coisa que não surpreende, mas que acaba sendo muito positiva aos olhos da pessoa que está te entrevistando, sabe? Porque cria mais conexão, dá mais até rumo, digamos assim, para a conversa, dependendo do que você apresentar ali. É. E alguém disse aqui no chat, nossa, é em grupo. Gente, é em grupo, mas é você e mais dois no máximo, geralmente. É. Só para vocês saberem, na E prova não é da tudo em Avianca, grupo. E na não é prova da tudo. Avianca, quando a gente ainda tinha Avianca, a fase de inglês era no grupo inteiro. Você levantava e fazia essa prova de inglês, essa conversa em inglês na frente de todo mundo. Então, assim, pode Puxado. acontecer de várias formas. É. É, puxado. Eu acho puxado, eu acho Você, puxado. você já tá nervoso, aí você não pode nem ficar sentadinho assim, segurando na cadeira pra não cair. Aí você ainda tem que levantar na frente de todo mundo pra falar, puxado. Exatamente, eu acho Põe um puxado. holofote ali em você, né? Então, assim, eu acho que Exatamente. é em grupo, mas assim, não é assim o pior que poderia ser, não é o pior dos cenários. Sim. E outra coisa, né? Eles podem também pedir para que vocês se apresentem, entendeu? Nesse exercício. Então, o que é pedir que você se apresente? É aquele famoso me fale sobre você. É claro que você não vai precisar focar em cada detalhe da tua vida profissional, tá? Mas é importante que você se lembre dos principais pontos aí da tua trajetória. Então, falar sobre você ali, aquele básico, né? Como é seu nome, de onde você vem, quantos anos você tem, há quanto tempo você tem experiência no mercado de trabalho, o que você estuda, quais são os seus principais hobbies. Eu acho importante vocês se prepararem para uma apresentação nesse sentido também, porque pode começar assim, né? Me fala um pouquinho sobre vocês. Me fala um pouquinho aí E sobre como vocês. essa é a primeira fase presencial, né, o primeiro contato presencial entre o candidato e a empresa, nesse momento têm pedido, eles costumam pedir para que você leve um currículo impresso. Então Interessante. então eles vão estar com o seu currículo ali na mão, separado, e aí eles já vão usar aquilo ali como ficha e vão começar a fazer anotações e tal. Pode Sim, ser que alguma coisa do seu currículo já funcione de gancho para alguma primeira pergunta aí nessa parte do inglês. Então, por sim. exemplo, você tem ali que você fez um intercâmbio para Irlanda. Aí ele vai falar: "Ah, você fez um intercâmbio para Irlanda? Que legal! O que que você foi fazer lá? Ou É. quanto tempo você ficou lá?" E aí pode ser que Isso. uma conversa começa daí, Sim. tá? Então, é legal a gente ter isso em mente, porque assim, eu sempre falo, o que a gente tem um certo controle sobre a seleção, porque a gente está mostrando o que a gente quer que a empresa veja. Então, Exato. se você colocou alguma coisa no seu currículo, é porque você queria que eles soubessem.
Então, se tá Sim. ali, eles podem perguntar, né? E aí você precisa dominar isso, né? Porque se você não dominar a informação que você deu para eles ali avaliarem, aí fica um pouco complicado. E você me lembrou de uma situação também que aconteceu comigo, que eu fui super assim, nessa vibe, né, na época de responder coisas técnicas e não, eu tô com vocabulário lapidado. Então eu trabalhava no check-in e aí eu fui super preparada para falar sobre qualquer situação de check-in, problema com passageiro. Nossa, fui perfeita. Aí ela perguntou para mim assim: Nossa, e o que que você mais gosta no seu trabalho, né, na aviação? Eu lembro que eu falei sobre os benefícios de passagens, porque eu sempre né, gosto de viajar e é uma coisa que traz muitas possibilidades. Ela, sério, então quais as viagens que você já fez? E a minha conversa com ela ficou basicamente assim, 30 minutos falando de viagem, sabe? E aí ela perguntava, mas qual foi o seu destino favorito? Quando que você tirou... E isso já foi na etapa que tava só eu, não tava mais pessoas. E ela, mas qual o seu destino favorito? Mas o que que você fazia? Como que você fazia para montar seu roteiro? E eu assim, tipo, senhora, vamos falar sobre atendimento ao cliente Que aqui? é o que eu me Vamos tá preparei. falando aqui. E aí eu teve uma hora que eu meio que me embananei assim e falei, não, deixa eu começar de novo. E aí eu contei para ela, não, meu destino favorito é Londres. Ela, e o meu também. O que que aconteceu em Londres? Então é literalmente, gente, uma conversa. É literalmente uma conversa, E sabe? E a gente ela tem que quis saber lembrar, tudo. e a gente tem que lembrar que essa pessoa que está fazendo essa entrevista, ela também teve aí possibilidade de viagem, de fazer várias coisas. Então pode ser Sim, que um exemplo que você traga, ela já tenha alguma vivência lá também para poder sim, conversar. Tipo, sim. ai, você visitou tal lugar? Nossa, eu Isso, também. E aí é isso uma conversa aconteceu. bastante específica. Então, se você colocou ali que você fez o intercâmbio, mas esse intercâmbio não existe, essa conversa vai ser difícil, porque pode ser que essa pessoa já tenha estado lá. Sim, por isso que você tem que dominar, né, as coisas ali que você mostra. E aí eu, não, gostei de Londres, eu fui não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, tal, nananã. E qual foi o momento que você mais amou? Eu falei, tive um momento inesquecível, eu fui pedido em casamento em Londres e tal, lá na cabine da roda gigante, então foi uma situação que me marcou. Ela, nossa, eu quero saber tudo sobre esse pedido. Eu fiquei tipo, gente, são uma fofoca de melhores amigas? É, O que é isso? Sabe? é Então isso, gente, é uma foi conversa. foi muito engraçado assim, porque eu não estava preparada para aquilo, eu fiquei super nervosa, eu já estava preparada para responder atendimento ao cliente, situação de check-in, como que faz o embarque, como é o procedimento. E aí, claro, assim, que é aquilo, né? Quando você fala inglês, as coisas fluem porque É. você fala inglês e ponto final, né? Mas eu diria assim que é uma situação bem complexa. E assim, não é porque a gente está dando esse exemplo que não possa ser que venha alguma pergunta relacionada a atendimento ao cliente. Sim. Essa parte da toda a seleção, na verdade, mas aqui é uma questão muito flexível. Então, como é uma conversa, É, ele está vendo o seu inglês, qualquer conversa é válida. Então, isso. tenha isso em mente de que pode ser alguma coisa da sua vida, pode ser alguma coisa do seu currículo, pode ser alguma coisa de experiência profissional, pode ser Sim, qualquer coisa, sim. tá? É... E por Quer falar alguma coisa? esse motivo, eu quero falar só uma coisa importante. Já que a gente está falando de inglês, né, que é a questão do presencial, eu até me enrolei. Eu quero falar uma coisa importante. Por esse motivo, gente, é por esse motivo que não existe capacitação com inglês para comissários, com inglês para aviação, tá? Você pode melhorar o seu vocabulário, você pode estudar questões relacionadas à aviação e ao atendimento no avião, né, por si só em inglês, mas isso não é base de vocabulário para ninguém, tá? Exato. E para Isso é avaliação interessante também para não. alguém. Isso é interessante para alguém que já tenha inglês e queira aí, Isso, sei lá, praticar, aprimorar, como a Mari disse, em questão de vocabulário mais específico, mas não que seja isso. necessário. O necessário é conseguir conversar, tá? Exato. E vou ser bem honesta aqui, tá? Se você quer estudar um vocabulário específico, não, eu quero porque eu quero. Beleza, eu acho que conhecimento não ocupa espaço e tá certo, você tem que estudar mesmo, mas eu diria até para focar
no inglês para atendimento ao cliente e não no inglês para a aviação. Porque às vezes no inglês para aviação, né, você vai aprender muitas coisas, partes do avião e etc, mas não vai ser uma coisa que vai fazer tanto parte do seu dia a dia, né? Então é importante, eu acho legal, mas toma cuidado porque nesse momento de vulnerabilidade, né, que vocês se encontram, vocês acreditam em tudo, né? Que vocês veem na sua frente. Então, tem que ser A Luana criterioso. tava aí mais cedo, não sei se ela ainda tá. Gente, a Luana tá mostrando verdades, então. Então, eu vi Só... muito esse discurso aí, entendeu? Então, também. Dito isso, a Mari tinha mencionado que na dela durou 30 minutos. Nossa, 30 minutos, tudo isso parece muita coisa. Gente, parece muita coisa quando a gente tá ali do lado de fora da sala esperando. Mas quando a gente tá ali dentro conversando, não é, tá? Passa rápido. É. E aí, imagina, a Mari fez isso 30 minutos sozinha. Ali vai estar você mais dois. Isso daria mais ou menos uns 10 minutos para cada. E eu acho que realmente é mais ou menos um tempo que É, deve levar aí nesse momento. Uns sim, 30, 40 minutos mais ou menos. sim, sim. É, exatamente. E outra coisa também, né, para além dessa questão de dominar o seu currículo, eu acho importante também saber falar sobre a profissão. Em que sentido? No sentido de o que que você mais gosta na profissão, o que é que você menos gosta, o que que você considera que é uma facilidade, o que que você considera que é um desafio. Isso eu acho bem importante, porque entra nessa, né, de coisas que eu posso falar, um repertório legal para responder alguma pergunta, puxar um diálogo. E sendo um diálogo, também é viável, por exemplo, que você pergunte alguma coisa para alguém, caso você sinta necessidade, curiosidade, tá? Isso não Sim. é proibido. E embora a gente esteja falando sobre inglês em específico, aqui dependendo de como for a conversa, é legal a gente também ter um pouquinho de conhecimento sobre a empresa. Por exemplo, você está Sim, ali conversando com o entrevistador da Gol, falando sobre as coisas que você gosta e, sei lá, vocês começam a falar o que você mais gosta sobre a profissão, como a Mari disse. Aí você começa a falar, é porque eu adoro ir pro, sei lá, Japão. A Gol, pera, Japão, tipo, eu quero ir muito pro Japão, quero fazer todos os voos que forem pro Japão. A Gol nem faz, entendeu? Acho que nenhuma, no caso, nenhuma brasileira faz Japão, mas no assim, caso. existem roteiros, né, rotas aí diferentes entre as empresas e tal, e você ter essa noção é interessante para na hora que você tá ali na seleção poder trazer isso. Por É exemplo, repertório, né? repertório, a Azul ela opera a França, entendeu? Então é uma coisa aí que dá para trazer nessa seleção que não dá para trazer na seleção da Gol, entendeu? Tipo, Uhum, dependendo de como for trazido. sim. É, então, beleza, a gente falou de listening e falou de conversação. E gramática? Aí, Gramática, não aí é querendo você assustar que vai você, dar aula, você que dá aula. não querendo assustar vocês, mas gramática vai ser uma coisa similar à prova do GUP. GUP, GUP. Vai ser similar, tá, gente? O do GUP eu ainda acho que foi mais difícil. Mas é Sim, similar. Vai ser uma questão ali de alternativa, complete com correto e não sei o que, bababás. E pode ser que tenha também interpretação de texto nessa provinha aí escrita, né, de alternativa. Pode sim, ser que tenha só a questão mais gramatical, mas vai estar aí nesse momento também. Então a gramática sim, cai aí. E geralmente tem ali uma pergunta, alguma coisa assim, para você poder escrever um pequeno texto. Então, nesse pequeno texto também dá para ver a gramática. Então, não é só essa questão alternativa, como você constrói as frases, se elas estão corretamente construídas na gramática, né, também é importante. Então, sim. gramática é avaliada assim. E também nas frases, né? Você tá ali na conversação. Aí você mete sei lá, you is very beautiful. Tá gramaticalmente incorreto, pode acontecer. Sei lá, he like em vez de likes. Uhum. Então, que é uma coisa sutil, mas é gramatical, e aí ele vai perceber também, tá? Também. E a questão dos tempos verbais também acho que é a mesma coisa, né? Então ele pode perguntar, por exemplo, what did you do? E aí você responde no tempo presente, por exemplo. Eu acho que é uma questão a Isso, se pensar. pois é, isso que a Mari trouxe, esse exemplo específico, é uma questão de domínio do idioma no nível básico. E é uma questão de grande dificuldade de boa parte dos candidatos, tá?
Parece besteira, mas não é. Porque às vezes a gente não tem o nível de atenção necessário para dar a resposta da forma certa. Exato. Então, não pararam as ligações, tá? A gente só está se antecipando, porque o processo ele vai acontecendo, as ligações vão continuar e vão começar os processos presenciais, tá? E é por blocos, tá, gente? Eles não vão ligar para 10 mil pessoas de uma vez na mesma semana. Então, é normal que uma parte das pessoas façam ligação presencial, e depois outra parte, ligação presencial. Às vezes o pessoal fica, meu Deus, acabou a minha vida, não tem mais jeito para mim. E não é bem assim. A gente só não tem mais chances quando recebe a negativa ou eles extinguem esse banco de talento. Se nenhuma dessas duas coisas aconteceu, a gente ainda está participando. Exato. Beleza, gramatical é isso. E aí a gente tem reading. Reading. Eu acho que o reading tem bastante a ver com leitura de speech no geral, mas pode ser que eles deem um texto qualquer também, tá? Para vocês. Então, é aquilo, né? É legal praticar, mas também não criem expectativas em relação a um único tipo de assunto. Sim. Geralmente é um speech, mas pode dar na telha dele querer que você leia uma notícia, por exemplo. Pode ser qualquer coisa, né? Mas geralmente é um speech porque eles vão acabar usando aí um material da própria empresa. E aí o material da própria empresa que costuma estar em inglês é o speech. Então, é o speech. Então, geralmente, é um speech mesmo que você vai acabar lendo. Dá pra praticar speech, gente. Eu acho que é a parte mais fácil, para ser sincera, o speech. E se você colocar speech como flight attendant no Google, vai aparecer trocentos. Dá para praticar isso tranquilamente. Eu vou depois colocar nos stories alguns links para o pessoal. Então, tem o News in Levels, que eu falei para vocês, e tem também um site específico que... Eu vou passar depois, que eu não vou lembrar agora de cor para não atrapalhar o fio da meada, mas eu vou botar tudo lá nos stories hoje, e aí fica a dica para o pessoal. É isso, aí tem... O que eu acabei de falar que tem? O reading. O reading. Ai, gente, perdão, tô cansado, tomei sol esses dias. Hoje eu não tô mais nem vermelho, mas eu fiquei tão vermelho. Aqui em cima eu queimei tanto que a pele tava fazendo assim, comprimindo a cabeça, sabe? Anyways, não vem ao caso. Reading. E aí a gente também tem a questão de vocabulário. A gente sabe que tudo, na verdade, é interligado, mas existem exercícios específicos para testar capacidades específicas também, embora você consiga ver todas. Sim. E aí, um dos exercícios que eles têm usado para testar vocabulário de forma específica é a descrição de uma imagem. Sim. E aí, essa descrição de imagem, ela pode acontecer de formas diferentes. Por quê? Porque pode ser uma imagem aleatória, e pode ser alguma imagem que traga algum significado também. Então ele pode perguntar o que você vê nessa imagem e o que você entende, o que você sente, o que essa imagem representa para você. São duas construções diferentes aí de resposta. Porque uma coisa é aquilo que você vê, é o literal, né? Então, what can you see in this picture? In this picture, lembrando sempre de dar respostas completas, né, gente? Então, vamos lembrar, você sabe aquelas aulinhas de inglês lá do comecinho que você fez na FISC, no CNA, sei lá. Né? Então, sempre respostas completas, né? In this picture, I can see... Tarará, 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 tarará. E aí, é diferente deles perguntarem qual é o significado disso, né? Para você, por exemplo. Ou se você tivesse nessa situação aqui dessa foto, o que você faria? Então, é interessante pensar em todos esses contextos, entendeu? Porque muda, né, a interpretação, como o Marcelo falou. E aí você vai ter que prestar atenção nas características do ambiente, nas emoções que as pessoas estão ali, se for, no caso, tiverem pessoas, geralmente tem, o que elas estão expressando, quais são as características físicas. Tô até colando aqui, viu? Eu tô com um PDF do meu e-book aberto, e aí, como tem esse exercício, eu tô colando para tá completo aqui o conteúdo. Então, nas roupas que as pessoas vestem, quais são as ações que elas estão ali fazendo, se parece que elas estão dialogando ou não.
se tem algum objeto visível, se você sabe, por exemplo, algum procedimento, né, de avião. Procedimento que eu digo, gente, é tipo embarque, desembarque, esse tipo, não é procedimento de checagem de toalete, não é isso. É. E pensar em todos esses contextos, acho que é importante, né? E eu sei que às vezes esses três exemplos aí que a gente trouxe de possíveis perguntas, assim, tem mais, né? Mas esses três exemplos, nossa, respostas diferentes. Ah, eu ia preferir só descrever o que eu tô vendo. Parece fácil, mas será que é tão fácil assim? Aí eu já trago mais uma dica para vocês. Pelo amor de Deus, estudem prepositions. Vocês não têm noção de como isso passa rasteira. Passa muita rasteira. E Passa. preposition é fácil, né? Tipo, in, on, at. Mas tem muitas preposições e elas são usadas de formas diferentes. Prepositions de espaço, prepositions, vários tipos de formas de você usar elas. É. De você usá-las. E aí, estude-as, porque isso vai ser muito importante para deixar a sua descrição de imagem, caso seja uma coisa literal, mais rico. E além disso, a gente tem uma regrinha sobre ordem de adjetivos. Qual adjetivo você usa primeiro se você for usar mais do que um? Por exemplo, o Marcelo ele usa um belo fundo azul. Em português é totalmente diferente, porque o fundo entrou no meio dos dois adjetivos. Mas tem o belo, aí eu coloquei o fundo, né, e o azul. Mas em inglês, os adjetivos eles ficam juntos e eles têm uma ordem correta de serem usados, que é por ordem de relevância. Então, como que eu uso essa ordem corretamente para eu poder colocar 2 ou 3 adjetivos e mostrar que eu tenho total domínio sobre essa construção de frase, sei lá, para mostrar que o meu inglês ele tá não só intermediário, mas já está ali arranhando no avançado, porque aí isso daí já é uma característica de avançado. Exatamente. E outra coisa, eu vejo, né, as pessoas muito assim, por exemplo, é uma prova que exige inglês intermediário, então eu vou estudar. Isso assim, considerando uma pessoa que tem inglês avançado. Eu só vou focar aqui no inglês intermediário, intermediário, intermediário. Eu acho que essa prova é uma excelente oportunidade para você mostrar que você sabe muito além. Sim. Né? Então, por exemplo, não é porque não é porque eles esperam que você tenha inglês intermediário que você não possa colocar todo o teu inglês ali para jogo, entendeu? Isso é muito, muito importante, porque acaba, eu acho, ficando muito mais natural você alcançar ali o que eles pedem, sabe? Usa o que você sabe, o que você tem. Então, não fica, né? Não se limite, digamos Exato. assim, de propósito, entendeu? E outra, gente, tá, beleza, eles estão procurando intermediário. Mas se eu tiro o ICAO 6, que é a forma que é nivelado, né? Vai de 0 a 6 nas empresas aéreas, a nota. Gente, não se preocupa com, o que é uma prova ICAO? Não, não, calma. É só a forma que é nivelado. Então é de 0 a 6. Em vez de ser de A a F, de 1 a 10, é de 0 a 6. Então se eu Uhum. tiro 6, eu nunca mais preciso renovar esse credenciamento de idioma. Imagina Exato. que maravilha, porque já está feito. Então, assim, Sim. vamos mirar alto aqui. Eu acho que é Sim, interessante, realmente. sim. E outra coisa também, eu esqueci de falar na questão do listening, mas eu vou até retomar, Ó, a Teacher porque Vivian tá aí, Vi. Se eu falar qualquer coisa errada, você já já me ajuda. agora é o momento. A gente já... Então, por exemplo, o exercício de listening, ele também ele pode ser para que você defina o que você ouviu. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Então, por exemplo, você vai escutar o áudio ali falando o seguinte: Flight attendant, can I have a glass of Coke? E aí você vai responder, né? A pessoa ali vai te perguntar: o que você escutou? Você não necessariamente precisa repetir aquilo. Você pode dizer: The passenger asked for a glass of Coke. Então você Uhum. tem essa noção, entendeu? De como responder isso, porque eu acho que traz mais vocabulário mesmo, entendeu? Porque se você só repetir aquilo que está sendo falado também, é mais fácil, vai, do que É. descrever o que foi dito, entende? Então, eu acho que é uma boa, assim, E sempre. também mostra domínio de novo, né? Exatamente.
exatamente. Então, às vezes é um passageiro falando sobre alguma coisa. Lembrei lá. Sabe aquela palavra que eu disse? Ah, Eu confundi a palavra complain. com o quê? Cara, eu falei isso. Eu não tô conseguindo lembrar o que que foi que eu confundi, mas foi isso que eu queria falar. Mas sabe assim, não sei se era reclaim com complain, era Ah, tá. alguma coisa assim, sabe? Tipo, uma coisa que É, não tinha faz nada a ver. sentido, é uma coisa que dá pra confundir mesmo. É, e aí foi uma coisa assim. E sabe quando você olha assim, a pessoa fazendo assim? Eu tenho um trauma também desses. Eu fiz uma seleção pra. Eu dei aula já na IASID, né? Aham. E aí eu fiz a seleção deles, e aí assim, é exatamente essas provas também, só que é muito mais rigoroso pra dar aula em escola de idioma, né? Do que pra É. você virar comissário. E aí, eu lembro que durante o treinamento, ninguém ali de seleção tava ouvindo, foi no treinamento. Eu errei o intent. Ah, É, é, isso, eu acho que eu falei velho. pretend, eu queria falar intend, mas eu falei É. pretend, errei. E aí, eu me senti muito mal, porque eu tava conversando com outras pessoas que estavam no treinamento para dar aula, e aí a gente tava conversando, bababá, e aí tinha uma menina que falava, sei lá, 6 idiomas ali. Nossa. Aí eu virei pra ela e fiz sei lá, do you pretend to learn another one? Alguma coisa assim. Era entendo, tipo, você tem a intenção de. E aí eu falei, É. você finge. Aí ela olhou pra mim feio assim e falou, no, I intend to. Aham. Aí eu fiquei, ai, doeu. Não, e pior que você fica tipo, gente, eu vou me enfiar, preciso, sei lá, cavar um buraco e enfiar minha cabeça dentro desse buraco. E isso também eu acho que é uma coisa importante, Marcelo, pra gente dizer para as pessoas, porque esse tipo de erro acontece. Entendeu? Acontece. Olha Acontece em a teacher português. Vivian, kitchen e chicken ainda seguem sendo pesadelo aqui, tá? A Nossa, dislexia canta alto. kitchen e chicken. E não, É, sabe o que eu parece. acho interessante abordar isso? É que não é que, gente, isso acontece, isso é normal. Acontece. A gente faz isso em português. Sabe? A Uhum. gente chega, igual aquele famoso assim, você puxar uma porta que tá escrito push. Aham. Entendeu? Você Sempre. puxa uma porta sempre, você sempre puxa uma porta escrito push. E isso é uma coisa normal. O que que eu acho que precisa ser considerado? Vocês não podem se desestabilizar por isso, e sim saber corrigir a situação ali naquele momento. Com classe, entendeu? Com tranquilidade. Porque errar, a gente não pode entrar nesse mérito de não erre. É. Não erre, nunca erre. É impossível, as pessoas vão errar, elas vão cometer erros, né? Sim, eu Então, chamei a menina de mentirosa na cara e sim, a vergonha que eu passei ali, eu nunca mais errei esses dois. Mas acontece realmente. E aí, como a gente faz? Por exemplo, se eu errei isso com ela, e aí depois disso já não fui mais com a cara também, é, tá? Ai, pô, a gente tá aqui no mesmo nível e a pessoa tá querendo bater carteirada pra cima de mim, não erra também? Erra também. claro que Mas erra, se fosse gente. pra um entrevistador, aí como que você corrige isso com classe? Isso vai depender muito da sua personalidade também. Eu É, geralmente intensifico o erro, mostrando que eu sei que errei e dou risada. É o melhor é. caminho? Pra mim é. Tipo, pretend. Nossa, pretend, Pretend. pretend, Oh my god, oh no! pretend. Oh, aí É segue muito. conversa. É o meu Mas jeitinho. não, mas é verdade. Ou então você só pode dizer sorry e continuar, entendeu? É. Vai de E perfil aí, pra perfil. exatamente, e isso pode acontecer muito. E aí, quando que eu tava contando pra vocês, né, que a moça lá perguntou pra mim quais eram os países que eu já tinha ido, e aí eu comecei. United States, France, não sei o quê. Aí fui falando, eu sei que teve uma hora que eu falei assim, Madrid. Aí ela ficou, tipo, olhando assim pra mim, porque ela tinha me perguntado dos países, e eu falei, Madrid. Aí depois eu olhei e pensei, Espanha. Aí eu, Ma- Madrid.
a Espanha, tem Madrid, tem... E Então, assim vai, a gente. gente vai, A entendeu? gente E aí você dá não tem que risada ser e... perfeito, porque até a pessoa Uhum. que está entrevistando a gente também é uma pessoa, ela também Sim, erra, sim, relaxa. exatamente. E aqui eu acho que também vale muito dizer que tem muita gente, isso até em português, gente, eu acho isso, desculpa, mas eu acho isso insuportável, sabe aquela pessoa que fica corrigindo a outra? Tipo, Uhum. ai, nossa, é, comentar, nossa, você viu que fulano fala nós foi? E aí, Uhum. tipo, você não tem nada a ver com isso, entendeu? Então também não seja essa pessoa que fica fazendo Corrigir. caras assim, corrigindo, sabe? Você não ganha um argumento por estar corrigindo o português de alguém ou qualquer coisa similar. Exatamente. Na verdade, se você está entendendo ali o contexto do que está sendo conversado, simplesmente foque em deixar as pessoas confortáveis ali ao seu redor, entendeu? Porque isso é até um trabalho em equipe, vai, vamos colocar. É. E outra, uma comunicação efetiva ela acontece quando a mensagem é passada. Se a mensagem é passada, mesmo Ponto. que não esteja no mais formal possível, foi sucesso. Exatamente. Então, fiquem tranquilos e lembrem-se que, né, essa questão, né, da prova de inglês, ela também tem a ver com habilidades interpessoais ali que você coloca para jogo, né? E mas um erro deste tamanho é demais, desculpe, demais para você, entendeu? Às vezes para outra Se pessoa não. cobre e não erre, se é demais pra você, mas não corrija os outros. Exatamente, porque você não pode colocar a capacidade, por exemplo, de alguém em jogo por conta de um erro. Uhum. Entende? Quando se é uma pessoa íntima e você dá um toque para a melhora da pessoa, sim, gente, eu tô falando no sentido da entrevista, não tô falando da gente, um amigo, a sua mãe, o seu filho, o seu primo, o seu marido, sei lá. Eu tô falando que dentro do contexto da entrevista, você precisa se lembrar que, independente de um erro ou outro que a pessoa que está ali ao seu lado cometeu, vocês estão no mesmo nível, porque vocês dois chegaram até ali. Entendeu? Exato. E não é um erro que vai dizer o contrário. É isso que eu tô Por exemplo, dizendo. a gente sabe que uma seleção. Bom, é isso que a Mari falou, não tem nada a acrescentar. Ó, voltando aqui pro inglês, deixa eu ver. A gente falou de listening, a gente falou de reading, a gente falou da imagem, a gente falou da gramática, a gente falou de texto e eu acho que a gente falou de tudo, então. Exatamente. E eu acho que. Deixa eu também tô tentando lembrar se tem mais alguma coisa assim, mas eu acho que o que pode acontecer, na verdade, isso não vai acontecer na seleção da Gol, então eu nem vou citar, que é a questão da videoentrevista, né? Que teve em Ah, outras sim. seleções, mas aí já é outro papo, digamos assim. A parte virtual da seleção da Gol é a ligação, gente. É, Passou da ligação, é, agora é tudo presencial e isso. divirtam-se. E se você não é de São Exatamente. Paulo, prepare-se. Prepare-se exatamente e esteja atento, né, aquilo que a gente sempre fala do não é só a questão do técnico, é o comportamento, é como você dribla, digamos assim, o nervosismo ou como você lida, né, com isso. Outra coisa também importante que a gente não citou aqui é a questão das boas maneiras, né? Eu sei que parece bobagem, gente. Quando a gente pensar, sério, você vai me ensinar a falar por favor e obrigada. E sim, eu vou te chamar a atenção porque as pessoas esquecem disso. As Esquecem pessoas disso. esquecem de falar boa tarde, as pessoas esquecem de falar com licença, né? E isso também eu acho que é uma coisa muito importante nesse cenário de seleção. Entende? Então, eu acho que focar nisso também é bem importante, porque fala muito, fala até mais, na verdade, sobre o seu senso, né? Sobre o seu bom senso do que sobre o seu vocabulário. Mas se é uma coisa que ocorre, a gente acaba precisando citar aqui, né, no conteúdo. E assim, trazendo para uma questão de perfil, a gente sabe que tem aquelas pessoas mais extrovertidas e pessoas mais introvertidas, mais Sim. meu caso. Então, assim, se você chegou ali na seleção, tem vários outros candidatos já, tem gente que vai chegar e vai falar: Oi, gente, bom dia para todo mundo, assim, É. zero vergonha. Eu vou entrar quieto e sair calado, mas não significa que se eu for sentar do lado de alguém ali, eu não posso falar: Oi, com licença, e sentar, bom dia, Isso. boa tarde. Pode, não Isso, precisa ser igual para exatamente. todo mundo, mas você tem que mostrar esse nível de
Exatamente. Educação. E isso não só para o candidato e para o recrutador. Você precisa levar em consideração a forma como você trata o porteiro que abriu o portão para você. Porque isso faz, gente, isso faz diferença. Faz Tá? diferença. Eu vou até soltar uma fofoca aqui, viu? Eu conversei muito já com muitas pessoas que recrutam, né, nas companhias aéreas. Então, uma das coisas que uma dessas recrutadoras me falou, que ela não é mais recrutadora de companhia aérea, tá, gente? Só para deixar bem claro. Não existe conflito de interesses nisso que eu vou falar. Ela foi a minha mentora de carreira no sentido do empreendedorismo. Uhum. Então, eu troquei muito com ela, porque como ela trabalhou na aviação, né? Enfim, ela disse que na época que ela recrutava, ela era da época da TAM, existia um combinado, digamos assim, até com as recepcionistas que atendiam as pessoas. Então, se chegava alguém, por exemplo, que por algum motivo tivesse sido grosso, mal educado, que tivesse sido prepotente, sei lá, tivesse tido algum comportamento desagradável nesse sentido, essas recepcionistas, elas eram instruídas a anotar o nome dessas pessoas e levar para a recrutadora. Vamos, Entendeu? vamos, vamos lembrar que aqui todo mundo gosta de ser levemente fofoqueiro. A gente conversa, não conversa, gente? Conversa. Gente, Dentro do avião acontece a mesma coisa. Você acha que se um passageiro chegou já na grosseria, não vai estar todo mundo sabendo? com E certeza. se alguém foi muito simpático? Cara, outro dia me aconteceu uma situação. Eu tive que trocar o passageiro de lugar 3 vezes. Nossa, O é que acontece, né? triste. Você sabe, Mar, Sim, acontece. 3 vezes acontece. eu tive que trocar ele de lugar. Pô, ele podia ter ficado muito puto da vida e com toda a razão. E ele ficou, não, tudo bem. Se precisar, é só chamar. Tô trocando, só chamar. Sim, A gente colocou ele no melhor assento sim. possível. Só que ele ia continuar a viagem. E aí, na sequência, ele tava em um assento não tão melhor assim. Aham. E aí, o que a gente fez? Na hora de passar o avião para outra tripulação, olha, esse passageiro tal, ele ajudou a gente, foi super simpático, super educado. Então, se possível, retribua o favor. Sim, mas é verdade, porque querendo ou não, se a gente for parar para pensar, né, o trabalho do comissário de bordo consiste muito assim nessa troca, né? A troca que você tem com as pessoas da sua tripulação, é a troca que você tem com as pessoas, por exemplo, de solo ali, né, que estão despachando o teu voo, e a troca que você tem com os passageiros. Então a gente precisa entender, sabe, que é importante saber lidar com esse tipo de coisa e na seleção, fora a questão técnica, né, que poxa, senta, estuda e pronto, você precisa estar bem lapidado nesse sentido também. Comportamental. O comportamental ele vai estar sendo checado a A todo todo momento, né, gente? momento, a todo momento. É. Temos E aí, dúvidas? vamos para as dúvidas. Temos dúvidas aí sobre a fase de inglês, que é essa primeira contato presencial com a empresa, né? A gente sabe que depois, passando da fase de inglês, já entra na dinâmica de objeto, tá? Mas aí, como vocês viram, a gente está 1 hora falando só de inglês, então fica contexto para uma próxima live, antes ainda de começar as frases. Frases. Eu tô que tô hoje. Lembra que a gente falou de ficar trocando as coisas e errando? Pois é, tá vendo? Em português acontece, Claro, fase vira frases para mim. sim. E tranquilo, E tranquilo. tranquilo. É, é uma. Antes de começar as fases aí presenciais, a gente traz aí a da dinâmica de objeto. E aí, perguntas Isso. quanto a inglês? Tem alguém que mandou uma pergunta, mas não sei se é em relação ao inglês. Eu não tô conseguindo subir os comentários. Aqui, deixa eu ler pra gente. Vocês acham que a habilidade de lidar com todo tipo de gente, saber lidar com problemas, isso pode ser um ponto a mais sem, sem termo de inglês? Sem ser relacionado a inglês? Eu acho que sim. Habilidades interpessoais e comportamentais vão estar sendo aí sempre interessantes. Sempre. Sempre, gente, sempre. Por quê? Porque você não tá falando com uma porta, você tá falando com uma pessoa. Então, o seu comportamento vai dizer muito, né? A respeito de como você conecta ali as coisas e como você se comunica com o outro. Então, Previsto para quando o teste? Essa semana ainda, será? Então, não a sei gente dizer. mas a gente resolveu trazer a live antes, dessa vez a gente trouxe antes, de fato, de começar, para vocês já poderem se preparar. Pode ser que na hora que comece ali o presencial, de fato, a gente volte com mais uma Uhum, live para trazer algumas atualizações, alinhamentos e tal. uhum, Pode ser, mas uhum. assim,
Pelo menos todo mundo vai chegar lá preparado agora. Ninguém vai falar, poxa, a live podia ter acontecido um dia antes. Aconteceu antes. Tava lembrando também dessa questão dos falsos cognatos, né? Deixa eu só ver o que a teacher falou. E o inglês é uma parte do todo. Que a maioria sobre. O inglês é uma parte do todo. Mas tava pensando nessa questão dos falsos cognatos. Eu também já paguei o mico, mas não foi na seleção, graças a Deus. Foi também conversando com uma pessoa. Quando eu dava aula na escola de inglês, tinha muitos professores nativos. Então a gente ficava conversando e tal, né? E eu errei o support. Tipo, O que aconteceu? nossa, eu não suporto isso. Eu queria falar isso, entendeu? E eu queria. E aí, tipo, nossa, nada a ver, entendeu? Suporte é apoiar. É. Né? Ajudar Ah, eu não a apoio apoiar. isso. Eu não apoio. Eu não apoio. Nossa, né? E aí, tipo, Acontece. E aí o teacher olhou pra mim e ficou tipo assim. Eu não sei se eu entendi. Sorry. Sorry. Mas é uma coisa que pode acontecer, gente. Ai, tá tudo bem, sabe? Sem muitas cobranças assim, desde que você saiba, claro, né? Entender o significado disso. Não é que eu vou errar tudo e a Mariana e o Marcelo disseram que tá tudo bem. Errar Não, tudo. calma. Não é isso. O que eu tô falando é que se porventura um erro acontecer, tudo bem. Pede desculpa e segue em frente. E Exato. tudo certo, sabe? E não fica se martirizando, tipo, segue a vida. Exatamente. Má, quer dar E mais algum recado? acho que assim, as pessoas precisam aprender muito a serem pacientes, as pessoas precisam muito aprender a confiar nas pessoas certas a respeito desse assunto. Eu sei que essa questão do inglês, né? Olha, inglês para comissários é algo que aparece o tempo todo na internet. Existem cursos e cursos caros que as pessoas vendem para vocês com o conteúdo do que foi falado aqui, sabe, na live. Então, sempre seja uma pessoa muito crítica em relação aos conteúdos que vocês consomem, sabe? A respeito dos processos seletivos. Porque você, muitas vezes, vai ter a ferramenta que você precisa na sua mão para conseguir o resultado que você deseja e não necessariamente precisa se sentir, por exemplo, diminuído por não ter o conhecimento que alguém disse que você tem que ter. Sabe? Então, assim, trabalhar a paciência, a gente não sabe quanto tempo, daqui a quanto tempo isso vai acontecer. Saber disso não faz diferença na sua vida. Então, eu vou bem lançar, assim, a real, gente. Não faz diferença se é daqui uma semana ou daqui duas. O que você vai fazer hoje para você se sair bem? Entendeu? Vive um dia de cada vez, porque a gente esquece que as nossas grandes conquistas, elas são construídas ao longo do nosso dia a dia. Né? A gente só quer chegar lá e fazer, mas é uma construção. Então, eu acho que é isso. O pessoal muito afobado, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Me incomoda não no sentido da minha atenção a essas pessoas, não isso. Me incomoda porque é uma habilidade que precisa ser trabalhada, né? E aí eu fico pensando, imagina no voo. Imagina como que essa pessoa não vai ficar, por exemplo, se sem querer atrasar a publicação da escala uma vez. E a gente vê as coisas acontecendo. E é triste, sabe? Mas são coisas que acontecem. E você vai precisar lidar com tudo isso na sua carreira. Atrasada, saindo no último minuto e você... Nossa senhora, eu só queria saber que dias eu vou ter de folga. Só isso. Isso, sabe? Então, assim, viva um dia de cada vez e se programa para ir se aprimorando, entendeu? Dia após dia. Porque é o que vai fazer diferença mesmo no resultado final. Esse é meu recado. É isso. É isso. E eu vou só acrescentar uma coisa que a Mari disse contra a afobação e tal. Eu tenho prestado um serviço aqui de suporte emocional que não é o intuito. Gente, vamos atrás de terapia? Pelo amor de Deus! Poxa, a Mari pode não ter falado, mas eu tô falando sim. Gente, vocês querem estar aí, firmes e fortes, e o processo tá derrubando a mentalidade de vocês, o processo seletivo? Pelo amor de Deus!
terapia para lidar com essa ansiedade, que tá demais. Exatamente. E eu vou ler o último comentário aqui que eu consegui subir, do Emerson, tá escrito: vocês concordam com toda essa enrolação na contratação, mas enrolação sob o ponto de vista de quem? Porque a gente precisa entender que o protagonismo do processo seletivo é da pessoa que contrata, não é da pessoa que é contratada. Então, assim, às vezes, na sua visão, pode parecer uma enrolação. E eu entendo esse sentimento, mas eu acho que quando a gente tem algo em relação a uma situação que a gente vive que nos incomoda muito, muitas vezes essa situação diz mais sobre o que nós precisamos trabalhar na gente do que sobre a situação como um todo. Então, assim, enrolação na contratação, não sei se é um termo que deveria ser utilizado dessa forma, assim, entendeu? Porque nós não somos pessoas que foram contratadas para avaliar, entendeu? A experiência que a gente tem nesse sentido. E assim, eu não gosto de parecer grossa, eu não gosto disso, gente. Eu fico muito me sentindo culpada, na verdade. Me desculpa se isso. Não, me desculpa se isso parecer grosseria, e eu acho que não vai parecer, mas desculpa se parecer. Mas a gente, né? A gente não, porque eu não tô nessa seleção, mas poderia estar, se fosse o caso, né? Se você é candidato, comporte-se como candidato. Não comporte-se como recrutador, entendeu? Se coloca no seu lugar, porque aí você vai conseguir explorar melhor todas as partes, digamos assim, dessa vivência, o que é muito importante. A minha dica aqui, gente, é... Não, pera, a frase errada que veio na minha cabeça. Dita por uma política aí um tempo atrás. Em relação ao caos aéreo, inclusive. Não, mas a minha dica aqui é: vai vivendo, entendeu? Deixa a seleção acontecer no ritmo dela e Isso, administre expectativas. Às vezes a gente isso. coloca tanta expectativa em cima disso, de como se fosse dar certo. Por exemplo, já ganhei na Mega Sena, amanhã eu tô comprando uma mansão. E nada aconteceu. E aí, expectativa elevada a um nível surreal e frustração. Porque quebrou Sim, essa expectativa impossível de ser atendida. Então, vamos exatamente. trabalhar essa expectativa para Sim, que a gente tenha noção de que a gente não tem controle sobre o ritmo do processo isso, seletivo, isso. focar no que a gente tem controle, que é a nossa vida e como ela tem acontecido nesse momento, Sim. enquanto a gente segue nesse processo. Conforme Até ele porque for existe indo, o um que der de propósito na resultado a gente vê. espera. Sim, Exatamente. Existe um propósito na espera, né? Você pode fazer com que isso seja uma coisa torturante, ou você pode fazer com que isso seja produtivo para você. E quando eu falo produtivo, eu não estou falando para estudar enquanto eles dormem, não é isso. Produtivo que eu digo é algo que te faça bem, algo que seja mais tranquilo, algo que seja saudável, entende? Para você. Porque também nem um lado nem o outro, acho que extremos aqui, a gente tem que falar de. Não são coisas que precisam ser levadas com extremismo, são coisas que precisam ser levadas com inteligência. E é sim. diferente uma coisa da outra, entende? Fadiga tá aí, burnout, né, gente? Vamos cuidar. Deixa eu só ler o restante da pergunta do Emerson, porque ele falou que eu não li tudo, e eu realmente não li tudo, porque eu respondi só a primeira parte. Realmente usa tudo que eles questionam na entrevista? Então, também não cabe a nós fazer essa balança, né, digamos assim. Então, eu espero que não, porque se a gente tem treinamento, por exemplo, para apagar fogo no avião, meu desejo é que eu nunca precise apagar fogo no avião. Então, eu acho que parte desse princípio, entendeu? Existe uma avaliação ali até um determinado nível e nem sempre você vai utilizar tudo aquilo e que bom, eu acho, entende? Não é porque eu aprendo a fazer evacuação que eu vou ficar pensando, nossa, tomara que hoje tenha uma evacuação aqui para comandar, entendeu? Não, É, não, não, mas, não. mas assim, analisando essa pergunta específica, embora eu não use tudo, eu tenho que ter tudo para poder usar. Faz sentido? Faz. Porque, sei Faz lá, eu sentido. posso não precisar lidar com conflito com o cliente o tempo todo, mas eu tenho que conseguir. Eu posso não precisar usar o inglês o tempo todo, mas eu tenho que conseguir. Exato. Eu posso não precisar, mas eu tenho que conseguir. Então eu É, acho que o que é testado, o que é pedido, o que é procurado, não é porque você vai usar o tempo todo, porque são habilidades que você vai pôr em uso, mas são sim. habilidades que podem ser necessárias. Exato.
E aí ele diz, porque a realidade é outra. Na sobrevivência de selva, muita gente com inglês fluente, porém não sabia lidar com um acidente. Então, mas... Níveis de desenvolvimento, né? Então, sim, mas qual foi o acidente que teve sobrevivência na selva que você utilizou para fazer essa afirmação? É isso que eu tô dizendo, entendeu? Porque uma coisa é você simular, assistir um vídeo de alguém, né, que fala sobre o assunto. Outra coisa é você entender que numa sobrevivência existem prioridades, entendeu? E falar inglês talvez não seja uma delas de início. Mas eu acho legal lembrar também que na hora da sobrevivência na selva a gente tá ali para aprender. Então a gente não tem que estar realmente dominando tudo ali naquele momento. Né? Tratando da sobrevivência do curso, mas levando para uma sobrevivência real, de tipo, nossa, realmente nós tivemos um pouso forçado aqui no meio do mato e eu preciso sobreviver na selva. A última coisa que você vai precisar fazer é saber falar inglês, porque todo procedimento que precisa ser seguido, entendeu? Não tem a ver com falar ou não inglês, tem a ver com conseguir ou não sobreviver, entendeu? Basicamente isso. Então, eu acho que tem que entender esse contexto, porque na prática, porque eles perguntam muito na seleção, mas na prática é outra coisa. Mas, na real, a gente não tem parâmetro, né, para fazer essa avaliação. E aí entra outra coisa importante, né, em relação a essas dicas finais. O que é achismo, né, o que não tem evidência, vocês não podem tratar como evidência, entendeu? O que é achismo, beleza. Previsão, ótimo. Existe uma previsão, existe olha, talvez aconteça, não aconteça. Beleza, é a questão do ajuste da expectativa, né? Agora, se tem também algum conteúdo no sentido do achismo, tipo... Achismo é achismo, gente. Vocês não podem definir nada na vida de vocês porque alguém acha alguma coisa, basicamente. Acho que tudo na vida também, né? Nem só seleção, tudo nessa vida. Tudo nessa vida. Bom, gente, é isso então. Eu espero que essa primeira live, essa parte 1 da parte presencial da seleção da Gol, ajude vocês aí já ir se preparando e ia ficar um pouco mais calmo também. Sim. Se você não pegou a live do começo, volta, assiste. Sim. Não botei nem a outra ainda no YouTube, Mari, mas vou pôr as duas. Escala saiu, né? O bicho pega, meu filho. O bicho pega. Nossa, canseira. Eu vou deixar uns links também hoje nos stories de coisas aqui, de dicas que a gente falou ao longo da live. E é isso, gente. Acho que para essa parte 1 tá tudo certo. A parte 2 é a dinâmica do objeto, né? Dinâmica de grupo como um todo. A gente volta aí, então, em breve. Vamos esperar. Não sei se a gente espera alguma coisa, né? Mais algumas ligações, ou mais algum posicionamento, de repente, pra gente saber qual o melhor momento. De achismo? Acho que essa semana mais alguma coisa acontece, porque o ritmo tá nesse. O ritmo tá complexo, tá bem? Mas a gente tá aqui, entende? Pra ajudar vocês, acho que esse é o mais importante, vocês saberem que... E outra, tem tanto conteúdo aqui também pra vocês olharem que... Aposto que você não viu tudo, porque tem muita coisa. Então, é verdade. Vai maratonando aí também, que é importante. É isso. Certo, meu povo? Beijo, gente. Dá uma olhada nos stories da Mari já que ela vai deixar várias coisas. Vou almoçar primeiro, aí daqui a pouco eu faço isso, tá? Porque também... Vida. A mãe que amamenta, meu povo, a mãe que amamenta, ela tem uma necessidade, entendeu? Mas até o final do dia a gente conversa lá, tá bom? Tchau, Tchau, obrigada, viu, Mar? Tchau, obrigada por essa live, por essa parceria mais uma vez. Estamos juntos aí. Tamo junto. Tchau. Beijo. Tchau.